Amém, irmãos. Boa noite, espero que todos estejam bem. Espero que os irmãos estejam tendo um bom fim de semana. Então, como de costume, vamos salmodiar no Salmo 133. É um pequeno salmo, é mais um cântico dos degraus, o cântico de romagem. O que eram os cânticos de romagem? Quando o povo ia para as festas em Jerusalém, naquela viagem até Jerusalém, eles iam cantando esses cânticos. E é chamado também de cânticos de degraus, porque eles também eram usados nas escadarias do templo. Diz assim a palavra do Senhor, esse cântico é do próprio rei Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando, nos dando sabedoria, que nós possamos aprender de Ti, que o Senhor venha derramando da Tua graça sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, é o nosso texto base. Ainda estamos pregando em cima do Sermão do Monte. Esse é o primeiro grande discurso em Mateus. Se eu não me engano, Jesus ele tem 3 grandes discursos em Mateus. O primeiro deles é o Sermão do Monte. Então, Mateus capítulo 7, vamos ao versículo 1, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Até aqui. Veja, irmãos, o que Jesus está querendo nos transmitir aqui? Você pergunta, mas qual a conexão que esse texto tem com o Sermão do Monte? Jesus vem falando do perigo das riquezas, Jesus ele vem falando da fidelidade a Deus, Jesus ele vem falando dos princípios do reino dos céus, e de repente parece que ele muda de assunto, vem falar de julgamento. Aí você fala, mas peraí, o que tem a ver? Na verdade, tem tudo a ver, porque quando a gente compreende para quem Jesus estava falando, ele estava falando para uma geração onde os líderes espirituais daquela época eram os fariseus. E os fariseus desenvolveram um tipo de religião extremamente legalista. Eles desenvolveram um tipo de religião extremamente crítico, onde eles tentavam seguir a lei nos menores detalhes, e eles, por isso, se achavam extremamente piedosos, se achavam no direito de ser os herdeiros de Abraão, os herdeiros do reino de Deus, o povo escolhido. Só que o que Jesus quer nos mostrar aqui, veja, é uma coisa muito comum na nossa vida. Por exemplo, eu sou um evangelista. Vou usar um exemplo que o pastor Antônio Neto, lá da Charles Spurgeon, deu. Eu sou um evangelista e eu gosto muito de evangelizar. E todo mundo que eu vejo, eu evangelizo. Sempre que a igreja faz um evento de evangelismo, eu evangelizo. Só que aí, ao ter essa prática, eu me torno extremamente crítico. Por exemplo, os outros irmãos da igreja não evangelizam. Não vão nos eventos. Não comparece. Quando eu vou ver, eu estou criticando os irmãos que não evangelizam. Da mesma maneira, por exemplo, aqueles irmãos que têm o dom de contribuir. Ele dá dízimos, dá oferta, é uma pessoa liberal. Aí, de repente, vai fechar um balanço da igreja, falta dinheiro. Quando falta dinheiro, ele fala, ó, tá vendo? Também esses irmãos aí, todo mundo é avarento, ninguém quer contribuir, ninguém quer dar. É muito fácil a gente entrar nesse tipo de crítica vazia. Por exemplo, diferente, como a gente sempre bate na tecla, ó, irmãos, não fique fazendo conta para congregar.
Não fique fazendo conta para estudar a palavra de Deus. Ó, irmãos, tem crentes no mundo que estariam extremamente felizes de ter uma Bíblia como a que você tem e viver num país livre como o Brasil e poder servir a Deus de maneira livre. Então não perca tempo. Essa é uma crítica, primeiro, de acordo com a palavra de Deus. Segundo, você não está se colocando melhor do que o outro. Você está colocando um padrão bíblico, que a Bíblia nos orienta a crescer no conhecimento do Senhor, a Bíblia nos orienta a buscar a santidade, a Bíblia nos orienta a buscar mais a Deus. Em vez da minha atitude ser o padrão é o que a Bíblia nos ensina. Então, a grande sacada aqui do texto, onde Jesus vai com profundidade na coisa, na verdade, ele dá um tremendo de um cutucão nos fariseus. Existe uma passagem nos evangelhos que Jesus dá o exemplo, que tinham 2 homens orando na sinagoga, ou no templo, não me lembro agora. Aí um deles era publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos, eles eram considerados ladrões pelo povo judeu, porque eles cobravam imposto para os romanos. E muitos deles roubavam o povo. Quem era publicano? O escritor do Evangelho de Mateus, o próprio Mateus, que o nome dele era Levi. Ele era cobrador de impostos. Quando Jesus o chamou, ele estava na coletoria de impostos, e aí Jesus chama ele. Ele segue Jesus, inclusive à noite. Ele dá uma ceia para Jesus e os discípulos. E muitos seguidores começam a criticar. Por que o seu mestre come com pecadores? Agora, na parábola proposta por Jesus, Jesus fala que o publicano nem levantava a cabeça. E ele chegava e falava: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí quando Jesus retrata na história a oração do fariseu, o fariseu orava assim: Senhor, graças te dou que eu não sou pecador que nesse homem aí do lado. Para vocês terem uma ideia, os fariseus chegavam ao absurdo de orar da seguinte forma: Senhor, obrigado, porque eu não nasci nem mulher e nem gentio, pagão como nós, os não-judeus. Então eles eram extremamente legalistas. E é esse ponto que Jesus quer colocar aqui, trazendo um aviso para o seu reino. Nós vimos na palavra passada que a Bíblia orienta sim a nós exercemos julgamento de tudo, mas é um julgamento bíblico. É uma avaliação bíblica. Agora, o que a Bíblia não nos orienta? Vamos ver se vocês lembram. Aqueles, por exemplo, que gostavam de comer só vegetais, porque achavam que estava agradando a Deus. O que Paulo orienta em Romanos 14? Olha, o que come vegetais, não julgue o que não come. E o que não come, não julgue o que come. E não obrigue o outro a fazer aquilo que não quer, que é o escandalizar. Lembra que eu expliquei sobre escandalizar? Escandalizar não é o irmão falar: nossa, que horrível, a irmã foi para a igreja de calça. Escandalizei. Isso não é escandalizar. Escandalizar é assim, por exemplo, eu na minha consciência não tomo vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica. Aí eu vou na casa de um irmão e aquele irmão toma vinho. Aí aquele irmão começa a insistir comigo: não, pode tomar vinho, não é pecado, isso aí não é errado, ó, Jesus tomou vinho, o vinho também tinha álcool, tal. Aí quando eu vou ver, eu tomo um pouco de vinho, mas tomo aquilo contrário à minha consciência. O que a Bíblia fala? Aquilo que não provém de fé não pode agradar a Deus. Isso é escandalizar. Quando eu me obrigo a fazer algo que eu acho errado, de uma maneira que fere a minha consciência. Existem irmãos que a consciência deles não permite fazer certas coisas. Agora, qual é o ponto importante que nós vimos na palavra passada? Você não pode confiar em nenhuma atitude sua para a salvação. Salvação é inteiramente pela graça. Não envolve obras. Eu não posso vincular a guarda de... Por exemplo, tem irmão que vai falar: olha, eu gosto de guardar o domingo, não fazer nada.
Ah, mas você faz isso para ser salvo? Não, simplesmente eu gosto. No meu culto a Deus, eu acho legal não fazer nada no domingo, ficar lendo a Bíblia, ficar ouvindo louvor. Vou fazer uma visita para evangelismo. Vou na casa do irmão que está doente. Ah, jóia, irmão. Você não pensa que é para ser salvo? Daí, o outro, eu gosto de guardar o sábado. Não como os adventistas fazem, que diz que para ser salvo tem que guardar o sábado. Aí é heresia, é salvação por obras. É a obra da cruz do Calvário, mais guardar o sábado. Eu estou dizendo que a obra de Jesus na cruz é insuficiente. Então eu posso fazer o que eu quiser na minha fé cristã, desde que eu não fira os princípios da palavra. E desde que eu não confie aquela... Por exemplo, bem clássico o caso, eu gosto de ir para a igreja de terno. Ô irmão, você acha que você vai agradar mais a Deus assim? Não, Deus me ama do jeito que eu sou, mas eu gosto de ir. Ah, então fica na paz, irmão, vai. Aí o outro irmão que está junto com ele, andando na mesma calçada, fala, puxa, eu gosto de ir para a igreja de bermuda e chinelo. Ah, você gosta? Ah, eu gosto, porque vejo, quando eu vou na casa do meu pai, eu fico à vontade. Aí os dois vão junto para a igreja, um de terno, outro de bermuda e chinelo, e um não julga o outro. Um respeita o outro, porque cada um está servindo a Deus do seu modo. Nem ir de terno, nem ir de bermuda é pecado. Então um não pode julgar o outro. Entenderam como funciona? Lógico, é diferente. Se for uma igreja que tem hábitos. Estava conversando com o irmão Antônio semana passada. Ele veio visitar o nosso netinho que nasceu. E eu estava conversando. Tem igreja que gosta que o pessoal usa saia. Tem que ter uma conversa com a pessoa. Falar, irmão, aqui na igreja para ser membro tem que usar saia. Ah, mas eu não quero usar. Então é melhor o irmão não se amembrar. Aqui na igreja a gente usa terno. Ah, mas eu não gosto de terno. Então é melhor o irmão só ficar visitando, não se amembra. Senão o irmão vai ter problema. Tem que haver essa conversa. Existem hábitos que são da igreja local. Amém? Mas vamos seguir aqui. Vamos lá. Versículo 3. Ah, não, vamos reler o 2. Olha a explicação de Jesus. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Até aqui. Veja, mais à frente eu vou compartilhar um texto de Tiago, mas aqui mais ou menos é o seguinte, a maneira que eu estou avaliando o meu irmão, no tribunal de Cristo, eu vou ser avaliado também. E as coisas do coração vão vir à luz. É isso que está falando aqui. Entendeu? Então, com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Por quê? Porque não vai estar sendo... O tribunal de Cristo não envolve salvação. O tribunal de Cristo vai julgar as obras dos crentes. Se eu sou aquele crente crítico, extremamente exagerado naquilo que eu falo, ninguém presta, ninguém é bom, todo mundo faz tudo errado, essa mesma medida que eu aplico para os outros, Jesus vai aplicar para mim. Inclusive... Alguns teólogos defendem o seguinte, que existe uma ligação íntima aqui, principalmente, eu achei esse fio um pouco fraco, mas como ele faz parte do contexto bíblico, eu acho que vale a pena avaliar, mas alguns teólogos dizem o seguinte, que isso aqui também está muito ligado a perdão. Por quê? Porque se eu quero o perdão de Deus para quando eu peco, que Deus não pese a mão sobre mim, eu também tenho que ter esse coração perdoador em relação ao irmão. Quando nós avaliarmos os próximos textos mais à frente, vocês vão ver que existe até um leve fio de ligação. Embora eu não veja isso diretamente no texto. Mas fica um comentário, porque veja... Cabe no seguinte contexto, a pessoa pisou na bola comigo. Não, esse irmão não presta, esse irmão é um sem vergonha, um safado. O mesmo rigor que eu estou usando com aquele irmão, Deus vai usar comigo. Nós vamos ver mais à frente como lidar com isso. Mas vamos ler o versículo 3. Aqui entra uma coisa interessante. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? O que é argueiro? Argueiro é cisco. É uma pequena farpa. Veja que interessante. Primeiro ponto, na questão do julgamento, a grande maioria das pessoas está vendo uma pequena falha nos outros e não está olhando em si mesmo uma enorme falha. E isso é uma tendência natural do ser humano. Por quê? Porque nós temos uma visão supervalorizada de nós mesmos. Segundo ponto, eu sei o que vai na minha cabeça. Eu estou falando aqui, eu estou raciocinando a palavra, mas, por exemplo, eu não sei o que vocês estão pensando agora. De repente, algum de vocês pode estar pensando, falando, nossa, que pregação chata, como esse cara é chato, tudo. E está rindo aqui para mim. De repente, alguém está sério, ouvindo a pregação, gostando demais. Aí eu olho e falo, nossa, o irmão não está gostando da pregação, deve estar achando chata. É ao contrário. Então, essa questão de eu conhecer o meu pensamento, conhecer as minhas intenções, e não conhecer o que o outro está pensando, ela também pesa nisso aqui. Então, Jesus aqui, ele começa a nos dar o critério para quando eu vou avaliar qualquer obra. Então, ele fala, olha, primeiro, você tira o tamanho da trave que está no teu olho. Porque é impossível, com esse pecado que está na sua vida, cegando espiritualmente você vê o defeito do outro de maneira clara. Às vezes você não pode nem ajudar ele. Porque o teu pecado é tão grande que causou cegueira espiritual. E você está querendo pegar um alicate de unha, você está cego e está querendo tirar o cisco do olho do irmão. O que vai acontecer? Vocês imaginam alguém com o olho tampado? Tentar pegar uma pinça e tirar o cisco do olho de alguém? O que vai acontecer? Um acidente. É o que está falando aqui. Jesus está falando, rapaz, como é que você quer tirar o cisco? Se tem uma trave no teu olho. Isso é uma questão interessante. Então veja, primeiro eu tenho que tratar o meu pecado, para daí, veja, ao me enxergar pecador, a ver que eu sou limitado, a ver que eu tenho falhas, eu julgar aquela situação do outro, inclusive ajudar, porque olha que interessante, Jesus não proíbe você falar do pecado do irmão, só que ele orienta a forma correta. Olha o versículo 4, olha que interessante, ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Deixe-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, olha a orientação de Jesus no 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Percebe? Jesus não proíbe você querer tirar o cisco do olho do irmão. Só que Jesus dá uma regra. Se conserta primeiro. Primeira coisa, para pensar naquela área. O que você está fazendo? Qual é a sua atitude? Como você se porta naquela situação? Examina se a sua vida naquela área ela está em conformidade com a palavra. Por exemplo, aconselhamento matrimonial. Quem faz aconselhamento na igreja? Em primeiro lugar, os presbíteros. Quem é comissionado com a autoridade espiritual são os presbíteros. Aí o que acontece? Qual é o critério para o presbítero? Tem que ser um bom marido. Tem que ser um pai de família. Quem mais na igreja faz aconselhamento matrimonial? Os irmãos mais maduros e as irmãs mais velhas, que ensinam as mais novas a amarem seus maridos e cuidarem bem das suas próprias casas. Por quê? Porque se entende que esses crentes mais velhos, eles já desenvolveram uma prática cristã tal e já foram tratados pela palavra de uma forma tal e que o casamento deles avançou. Eles já criaram seus filhos, já viram as dificuldades da vida matrimonial, já venceram crises. Entre aspas, tiraram a trave do olho deles
E dessa maneira eles podem ver o argueiro da vida do outro. Agora é lógico, como vão fazer, por exemplo, talvez uma das áreas mais difíceis da igreja é matrimônio. Quando você vai fazer um aconselhamento matrimonial, por exemplo, eu já fiz o primeiro aconselhamento matrimonial que eu e a Paula fizemos foi sensacional. Nós tivemos uma briga, né, uma briga santa, porque a gente era convertido. Aí eu falei, vamos conversar com o pastor. Aí a Paula pensou, falei, vamos conversar mesmo com o pastor, que o pastor vai quebrar a cara dele. Não pensou isso, mas pensou que ia dar uma bronca. Aí nós chegamos para conversar com o pastor Beni, lá em São Paulo. Aí o pastor Beni sentou, olhou para nossa cara, olhou para mim primeiro e falou, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão conversando aí, eu vou dizer para o irmão qual é o grande problema do casamento do irmão. Falei, tá bom, pastor, pode falar, o grande problema do casamento do irmão é o irmão. E aí descascou, falou, você precisa pensar em fazer ela feliz, você precisa pensar na felicidade dela, né? Precisa pensar no bem-estar. A Paula estava vibrando, estava quase dando um beijo na careca do pastor. Estava quase abraçando, dando 3 cambalhotas. Alegre, isso aí, pastor, mãe mesmo. Você entendeu, irmão? Não, entendi, eu já estava de cabeça baixa, já tinha virado uma poça d'água já. Aí ele virou para a irmã, ela toda alegrinha. Irmã, agora deixa eu falar uma outra coisa para a irmã. Existe um outro grande problema no seu casamento. Ela toda feliz. O que, pastor? A irmã. E aí descascou a Paula. A irmã precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Gente, aquela foi uma das experiências mais marcantes. Então, hoje, quando a gente vai aconselhar casais, a gente fala claramente, a gente fala, olha, irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que casamento tem momentos difíceis. Eu sei que você tem momentos, às vezes, que você está com raiva. E é muito difícil você chegar num ponto em comum com raiva. Mas deixa eu te explicar, irmão, eu também fico com raiva. Só que a gente aprendeu a rapidamente essa raiva dissipar. A gente aprendeu a não tomar decisões tão sérias com raiva. Então, assim, quando a graça de Deus começa a operar, a gente consegue chegar no ponto em comum. O que eu estou fazendo? Estou tirando a trave do meu olho, para daí tirar o cisco do olho do irmão. Amém? Vamos agora para alguns textos. Vamos abrir na carta a Tiago. Não, só um minuto. Primeiramente vamos abrir, eu não vi aqui na minha colinha, vamos abrir em Mateus capítulo 5. Versículo 7. Olha o que Jesus fala no próprio Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui está a segunda regra para julgar. Vocês imaginam se Deus fosse julgar a nós sem misericórdia? Ninguém seria salvo. O que é graça? Graça é misericórdia imerecida. O que a gente merecia? A gente merecia morte física e inferno. Nós não fizemos nada. A nossa parte na salvação foi o pecado. Um pecado que ofende profundamente a Deus. Um pecado que nos torna inimigos de Deus. Lembram que a pessoa sem Cristo é inimiga de Deus? Deus é inimigo dela. Aquilo ofende profundamente a Deus. Só que o que Deus faz? Deus vem, manda seu filho morrer na cruz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, abre os nossos olhos através do novo nascimento, que só pode vir dele, que é um milagre, tira o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne e ainda nos adota para filho. Sendo que Deus devia mais ou menos fazer assim, amarrar a gente num caminhão e arrastando daqui até o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, virava ao contrário e arrastava de volta. E fazia isso umas 20 vezes.
porque era o que nós merecíamos. Então, primeira regra na questão de julgamento, de avaliação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso aqui é muito importante, isso aqui é constituição do reino. Então, a brandura. Vou falar uma coisa para vocês, tem hora que de cabeça quente eu não sou misericordioso. Se o Espírito Santo na minha vida não me abre o olho, eu quero dar cotovelado em todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, como a vida cristã é um processo dinâmico. De vigilância até. Você tem que falar, opa, peraí. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Qual foi a última vez esse ano que você pensou em ser misericordioso com quem errou com você? Eu vou falar para vocês. Eu lembro bem qual foi a última vez em que eu pensei em ser misericordioso. Sabe por que eu lembro bem? Porque eu não lembro. Não me vem a lembrança, nossa, eu tenho que ser misericordioso com a Paulo nessa situação. Aí você vai, você ouve a palavra de Deus te relembra, ó, filho, vamos usar de misericórdia. Aí você baixa a bola, baixo e fino. Porque você lembra o miserável pecador que você é, porque inclusive, depois de salvo, você continua pecador. Depois de salvo, você ainda pisa na bola com Deus. E ainda se faz necessitado da graça para viver a vida cristã. Amém? Vamos a mais um texto. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Hoje eu não vou judiar muito dos irmãos, são apenas 217 textos. Gálatas 6. Tranquilo, são 20 textos, cada um tem 11 versículos, dá 217, tranquilo. Vamos lá. Gálatas 6, versículo 1. Olha outra regra aqui. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha a regra que Paulo dá. Surpreendeu alguém em pecado. A pessoa chega e fala, puxa, pequei, estou errado. O que eu faço agora? O que você tem que fazer? Você tem que chegar para o irmão e falar, irmão, realmente você pecou. Isso aí foi uma falta muito grave. Mas, irmão, se você se arrepender, romper com isso, consertar o pecado, está tudo bem. Quem nos levanta é Deus. É Ele que nos corrige, tal. Mas o texto continua. Nos dá mais uma chave, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, gente, isso aqui é excepcional. Você é espiritual? Eu sou pastor, eu vejo o anjo, eu vejo o fogo passando, é fogo descendo do céu. Bacana. Então seja espiritual, ajudando aquele irmão que é fraco na fé. Ajudando aquele irmão que está com problema. Orando por aquele irmão que tem dificuldade. O que é levar as cargas uns dos outros? Não é carregar o irmão nas costas. É orar, é nutrir com palavra de ânimo, é exortar o irmão. É você apoiar. É você explicar, falar, irmão, eu também já tive problema nessa área, não é fácil, mas Deus trabalhou na minha vida. Eu venci. Só que no versículo anterior, o que Paulo fala? Olha, se é espiritual, vê lá como você vai mexer com o outro, que você mesmo vai ser tentado. Você mesmo pode cair na mesma falha. Você está se achando bom, cai facinho nessa falha. Então é muito importante na igreja, e é uma coisa que a igreja moderna não sabe fazer. Igreja moderna sabe fazer o seguinte: sabe fazer café, sabe fazer churrasco, sabe fazer festa das mulheres,
sabe fazer oba-oba, mas não sabe pegar no telefone e perguntar para o irmão que está fraco como é que ele está indo. É um absurdo, você chamou para festa. Na verdade, a igreja brasileira não sabe ser crente. Porque veja, o que é ser crente? É você cultuar junto, sempre que a igreja se reunir, sempre. Não existe opção, vou no culto A, vou no culto B. Sempre que a igreja local se reúne, você tem que estar lá. É orar diariamente, é gastar um pouco de tempo com a Escritura e é suprir a necessidade espiritual do irmão. E sempre que puder, compartilhar o evangelho com alguém. Isso é ser cristão. Só que ninguém quer fazer isso, porque dá trabalho agora. Ir para o café do fim de ano, para a costela dos homens, para a feijoada ungida, ou para o show gospel, se empilha todo mundo. Agora aparece um pregador, ó irmãos, nós vamos ter nesse final de semana um seminário aqui na igreja sobre vida de oração. E olha, está vindo um pastor aí que é um profundo conhecedor da área de oração na Bíblia. Só que é o seguinte, irmãos, a primeira palavra é no sábado, 8 horas da manhã. Vai 6 crentes. Quantos membros tem a igreja? 300. É ou não é? Estou mentindo? Turma, não vai. Então a igreja brasileira não sabe o que é ser crente. Por exemplo, educar o filho na fé. Compartilhar uma virtude espiritual com o filho. Edificar a vida espiritual da esposa. A esposa dá uma palavra sábia para o marido como companheira. Isso é ser crente. Agora, para a festa, se for um retiro no final de semana em chácara com piscina, entope. Só por favor, pastor, vamos fazer aquela oração básica depois do café da manhã, das 7h45 até as 8h. Vamos se divertir nessa chácara e só bota uma palavra de meia horinha com um louvorzão às 8 da noite, porque eu quero aproveitar a chácara. Essa é a mentalidade dos crentes. Ninguém quer levar a carga um do outro. Se você pegasse um crente de 30 anos atrás, não precisa ir muito longe, década de 80, 30 para 40 anos. Como eu costumo dizer, quando eu fui salvo no Brasil, 5% era salvo. Só que os 5% da época que eu fui salvo, botava a igreja de hoje no bolso. Porque era 5% crente. Era 5% que fazia diferença, que servia a Deus, que procurava carregar as cargas uns dos outros. Que é o que nós temos que fazer. Mas o texto continua, versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha o que Paulo está falando aqui. Cara, você acha que você é o bom? Você acha que você é alguma coisa, que você é espiritual? Nós não somos nada. Nós precisamos da graça de Deus. Quem é Cristo, quem mantém de pé é Cristo, quem derrama a graça é Cristo. É o Espírito do Senhor que mora em você, que te capacita a viver a vida cristã. Você não é nada. Essa é a nossa situação diante de Deus. Eu sou um nada. Se não for a graça de Deus, está falando com o irmão Antônio. Se não for a graça de Deus, a gente começa a pecar no minuto seguinte. É a graça de Deus que nos sustenta de pé. Tudo. E aí o texto continua, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria glória, e terá glória, a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, não no outro. É o mesmo caso. Tirar o argueiro do teu olho antes de tirar o cisco do olho. Prove cada um sua própria obra. É o mesmo princípio. Antes de falar para o outro, avalie a sua vida. Gente, Paulo está falando a mesma coisa que Jesus nos ensinou. E aí, para encerrar, versículo 6. E o que é instruído... Não, vamos ler o 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gente, aqui tem uma passagem extremamente delicada.
Por exemplo, para nós, que somos inimigos do Evangelho da Prosperidade, que temos horror a fazer negócio com dinheiro, que ensinamos que o dízimo obrigatório não existe mais, é coisa da antiga aliança. O crente pode dar dízimo hoje? Pode, mas é um número. Ele escolhe dar 10%, não é mais lei, não é mais regra. Então, para nós que temos dificuldade com essa falação de dinheiro dentro da igreja, esse versículo nos incomoda, porque eu tenho que ensinar ele como a Bíblia ensina. E sabe o que a Bíblia ensina no versículo 6? Você é instruído na palavra de Deus por alguém? Sou pastor. Divida seus bens com ele. Vamos reler? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que isso aqui nos ensina? De maneira proporcional, espontânea, eu tenho que contribuir na igreja local. Visando principalmente o quê? Uma vida básica digna para os presbíteros que trabalham no ensino da palavra. Pregar um versículo desse para mim, que só bato nos caras do Evangelho da Prosperidade, é terrível, mas é a verdade. Porque eu, graças a Deus, Deus não me deixa faltar nada. Mas andou acontecendo eu receber algumas ofertas dos irmãos, não é que eu fiquei alegrinho da Silva? Me senti amado, me senti honrado. Falei, puxa, nunca, esse irmão deixou de comer uma pizza para me abençoar. Esse irmão deixou de comprar uma roupinha melhor para me abençoar. Esse irmão deixou de fazer uma vontade de algo que ele queria para me abençoar. Puxa, Deus, obrigado pela vida desse irmão. Às vezes até você tem uma, por exemplo, eu que trabalho, às vezes eu posso ter uma condição de vida melhor do que aquele irmão que está contribuindo. Mas, por exemplo, já veio um irmão conversar comigo, agora na época da fraudemia aí, o pessoal veio conversar comigo, eu queria trazer o dízimo e tal, não sei o que, o irmão tinha arrumado o carro. Eu olhei para a cara dele e falei, irmão, como é que você vai fazer para pagar o carro? O irmão chegou e falou, fiz em 4 vezes de tanto. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, por favor, não me traz oferta, não me traz dízimo. Eu não estou precisando, Deus não deixou faltar nada. Pega esse dinheiro da oferta, pega esse dinheiro do dízimo e paga o conserto do carro. Por quê? Porque eu conheço a vida financeira daquela família, sei que eles passam no riscadinho, e que aquele dinheiro era bênção. Eu falei, irmão, isso aí é uma oferta minha para você. Eu sei que você queria me abençoar. Agora eu que estou te abençoando. E fiquei feliz da vida. Mas é uma verdade, eu tenho que me preocupar, eu tenho que estar atento, eu tenho que ver. Eu não posso ser mercenário. Mas existe, veja, eu estava ouvindo o Marcos Canconato falando, quem é membro de uma igreja tem a responsabilidade de contribuir com aquela igreja. É uma responsabilidade feita sem constrangimento, sem a obrigatoriedade, de maneira espontânea e proporcionalmente. Se eu ganho pouquinho, eu dou pouquinho. Se eu sou alguém mais abençoado por Deus, eu posso abençoar mais a obra. Amém? Mas vamos seguir. Vamos agora para a Epístola de Tiago, um pouco mais à frente, capítulo 1. Você vai passar por 1 e 2 Tessalonicenses, vai passar por Timóteo, vai passar por Hebreus e vai chegar em Tiago, irmão do Senhor. Eu fico impressionado como os crentes não sabem que Tiago e que Judas são irmãos de Jesus, que escreveram essas 2 cartas. Logo que passar Hebreus, chega Tiago. Se você chegou em 1 João, 2 João, volta um pouquinho, que você está muito acelerado. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 19. Diz assim:
Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Primeira coisa, tá com problema, tá com entreveiro. Espera para ouvir. Ó, gente, isso aqui não é fácil, hein? Isso aqui não é fácil. Tem hora que você se irrita. Pega na partida. Pegou nos 30, você vai embora. Você sempre tem que lembrar, até eu brinco, né? Por que Deus criou a gente com 2 orelhas e uma boca? É para você ser tardio para falar. Ouve primeiro, avalie a situação, toma cuidado. Gente, falar uma coisa, eu já sou um homem de 55 anos, se eu não vigiar, eu pego na partida. E é facinho, é uma faísca. Gasolinona velha já faz aquele boom já, vuf. Quem jogou gasolina no fogo sabe. Ah, é vuf. Entendeu? Eu é facinho pegar na partida. Vamos lá, versículo 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. O que Tiago fala? Da receita do bolo. Você se deixar ensinar pela palavra de Deus. Como é que eu tiro a trave do meu olho? Deixando a palavra de Deus agir em mim, agir na minha vida, abrir os meus olhos e trazer transformação. Agora, se eu ouço a palavra e não pratico, é como alguém que olha a imagem no espelho. Assim que ele se afasta, a imagem sai junto. Esse é o exemplo que Paulo está querendo dizer. Então o que acontece? Se eu não pratico a palavra, aquilo vai ser inútil. Isso é um grande erro da igreja. Aí o texto continua, versículo 25, a receita do bolo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tá vendo? Ouviu a palavra, atentou, procura aplicar, errou, ô Senhor, perdão, vou tentar fazer certo, vai fazendo certo, errou de novo, ô Senhor, perdão, você dá mais graça e vai avançando. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. E a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa. Olha a religião. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Aqui Tiago, veja, é interessante a narrativa de Tiago. Os teólogos dizem o seguinte, que Tiago, quando escreveu a carta dele, ele se espelhou no Sermão do Monte. A gente tem uma série de princípios que Tiago ensina, que ele se espelhou no discurso de Jesus, seu irmão, no monte. Lembrando que, olha que interessante, no começo do ministério de Jesus, os seus irmãos duvidavam dele. O que eles falavam? Por que você não vai para Jerusalém? Para que todos vejam o seu ministério e você seja reconhecido lá. Aí o que a Bíblia fala, porque eles mesmos duvidavam de Jesus. A transformação na vida dele. Aí ele escreve a carta dele baseado no Sermão do Monte. Então aqui ele fala da maneira de falar. Gente, um dos maiores erros, para mim, julgar o irmão é não refrear a língua. É não esperar. Sabe, esperar com calma. Agora eu vou falar na minha experiência de pastor. A Paula, que acompanha mais de perto, sabe. Tem assunto que às vezes eu deixo um mês para tocar. E ela olha para mim e fala, você não vai falar nada? Eu falo, vou. Mas assim que Deus sinalizar.
E espero e falo, não sei o que. É curioso, na minha vida pessoal, eu sou mais Zé Faísquinha. Né, Paula? Vira e mexe a gasolininha, dá uma sua. Na verdade, hoje passou pro álcool. O álcool, a explosão é menor. Ela é mais branda. Já no pastorado, não. No pastorado eu sou calmo, sou tranquilo. Mas o que eu entendo? É o dom pastoral que Deus dá para o presbítero. Você não pode agir de bate-pronto, senão você destrói a igreja, destrói vidas, entendeu? Então tem que refrear para falar, tem que esperar. Tem, como diz aqui no Paraná, o pessoal fala, deixa o barro secar. Se mexer no barro, quando o barro está molhado, o barro quebra. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que refrear. E o que ele fala aqui sobre visitar os órfãos e as viúvas? São os necessitados da igreja. Aquele Tiago escreve no contexto judaico. O contexto judaico é o povo de Deus. É aquele cuidado que você tem que ter com os necessitados. Amém? Mas vamos mais um texto de Tiago. Tiago 2, versículo 12. Diz assim. Não, vamos ler o 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Olha que interessante, veja. A nível de salvação, nós já não estamos condenados. Nasceu de Deus. Como dizia o meu primeiro pastor, seu passaporte para Nova Jerusalém está carimbado. Mas entenda, a lei continua denunciando o pecado. A minha vida que eu levo, depois de salvo, eu vou responder para Jesus. Segundo que critério? O critério da palavra de Deus. Então, como é que eu tenho que andar na vida cristã? Pensando, opa, existe uma lei de Deus. Existe uma palavra. Eu tenho que ser temente a ela. Mas o versículo 13 traz uma afirmação assombrosa. Olha o que fala o 13, vou reler. Porque o juízo de quem? De Deus, será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Ah, você é um irmão duro? Você arruma encrenca com todo mundo? Quando os irmãos pisam na bola com você, você é duro com eles? Você não foi misericordioso? Ah, você é pastor? A pessoa está arrependida na sua frente, pedindo perdão, pedindo ajuda, você vai lá, você vai pisar na cabeça? Você vai botar ele mais para baixo? Fica tranquilo, pastor. Quando você chegar diante de Jesus para julgar suas obras, você também vai ser julgado sem misericórdia. Graças a Deus o Senhor inventou a salvação pela graça. Então um crente nascido de novo não pode perder salvação. Porque senão ia amassar sua cabeça no julgamento. Mas eu vou responder. Por quê? A grande verdade do mundo espiritual é a parte final do versículo 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gente, desde a obra da cruz do Calvário. O que nós éramos merecedores? Juízo. O que Deus fez? Exerceu misericórdia. É uma regra do reino. Lembra que na semana passada eu falei que a Bíblia manda excluir aquele pecador que não quer se arrepender? Lembra que na semana passada eu falei que a Bíblia manda expulsar da membresia da igreja o pecador sem vergonha, safado, que não quer se arrepender? A Bíblia manda isso, Jesus manda isso.
Só que o mesmo Jesus que manda isso, tem a moeda tem o segundo lado. Ela manda dar o tratamento oposto para aquele pecador que chega e fala, olha, eu quero confessar meu pecado, eu sou um sem vergonha. Aí para ficar bonita a pregação, na verdade eu sou um vagabundo, nó cego. Na verdade não sei nem como Deus não me recolheu daqui. Mas é o seguinte, isso que eu fiz é pecado, eu estou rompendo com isso, eu não quero isso para a minha vida, me ajuda. O que a igreja faz? Não, você é pecador, nós vamos excluir você da membresia. Tem igreja que já fez isso. Você se embriagou. E a Bíblia fala que os beberrões têm que ser excluídos. 1 Coríntios 5. Não, eu sei, eu me embriaguei, mas eu estou aqui pedindo perdão. Eu estou arrependido. Eu estou confessando meu pecado. Não, mas quando você se embriagou, você adulterou. E os adúlteros não herdarão o reino. Não, mas eu vejo, aquilo lá foi... Eu estava bêbado, eu errei, eu nem quero saber mais dessa mulher. Ali embaixo. Nem mais saber, dá um toquinho na tomada. Nem saber mais daquela mulher. Estou confessando o meu pecado. Tudo em ordem. Aí o que acontece? A igreja tem que acolher. A igreja tem que fortalecer. Percebem esse equilíbrio espiritual? Para pecador convicto, que não quer se arrepender, quer viver uma vida dupla, sem vergonha, safado, rouba os irmãos, exclui, bota fora, entrega para Satanás para a destruição da carne. Para o pecador arrependido, você faz exatamente o oposto. Você nutre, você ora, você faz discipulado, você faz acompanhamento, você pega a Bíblia, lê com ele, você telefona. Percebe? Porque isso é misericórdia. A pessoa está confessando seu pecado. Ela não está pagando uma de crente. Na verdade, porque ela é crente, ela enxergou sua falha e está seguindo uma orientação bíblica, confessando seu pecado e buscando a cura, buscando a restauração. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vocês já viram pessoa que às vezes pisa na bola? E você olha, às vezes não acontece nada. Eu já vi algumas pessoas, falei, nossa, não aconteceu nada. Mas você vai ver a vida da pessoa, é uma pessoa boa. É uma pessoa de boa índole. Aí a consequência é diferente, porque o único que pode sondar o coração é Deus. É o único que sabe o pensamento. Amém? Vamos seguir. Tiago capítulo 3. Tiago 3, versículo 13. Olha que interessante. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato das suas obras em mansidão de sabedoria. Ah, Rodrigo, você sabe e entendido? Então mostre através da sua vida. Uma vida mansa, com sabedoria. Percebe? Tira a trave do teu olho. Parafraseando aqui. Ah, você sabe ser espiritual, então mostra através da sua vida que você é espiritual. Eu quero ver através da sua prática. Ah, você é ungido? Qual é o grande problema no Brasil? Aqueles que, muitos, né, não estou generalizando, estou falando de uma forma genérica, sem citar nomes. Aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem profetas, aqueles que se dizem alguma coisa. Quando você se aproxima deles, você só vê sujeira. Você só vê falha de caráter. Você vê que a pessoa não tem nada de Deus. Na verdade, é um falso mestre. Pessoa é alguma coisa, vê na vida dele. Vê o fruto que ele mostra. Amém? Vamos continuar a leitura. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis,
nem mintais contra a verdade. Olha que interessante, inveja. A inveja é assim, a cobiça. É diferente da inveja. A cobiça, eu quero ter o que o outro tem. Agora a inveja é um grau pior. A inveja é assim, além de eu querer ter o que o outro tem, eu quero que o outro não prospere. Eu quero que o outro seja destruído. Essa é a diferença de inveja e cobiça. Então eu quero o mal do outro. Só que o texto aqui fala sentimento contencioso. O que é sentimento contencioso? Vou usar o exemplo do casamento. O marido respondeu torto com a esposa se ofendeu. A partir dali ela vira uma panela de pipoca. Vira esposa gotejante. O marido fala A, ela fala BCD. Aí ele fala E, ela fala FGHI. Aí ele fala J, ela fala KLMN. Aí o cara vai falar, oh, não, lá atrás, segunda-feira à tarde, você falou isso pra mim. Pô, mulher, mas faz 15 dias. Faz 15 dias que você tá brigando comigo, tudo que eu falo. Não era mais fácil você ter falado no dia seguinte, ó, amor, você me ofendeu. Fiquei chateada com você. Você não precisava ter falado dessa forma. 9 semanas depois, a vida ficou um inferno. Porque não levou café na cama. É sentimento contencioso, tudo. Por exemplo, o irmão pisando na bola com você, se arrependeu, pediu perdão, restituiu o erro. Só que aí você trata mal o irmão. Falar uma coisa para vocês, tá? Arrependimento sem restituição não é um arrependimento completo. É um arrependimento parcial. Ah, irmão, eu queria pedir perdão que aquela vez que eu fiquei nervoso com o irmão, risquei o carro do irmão. Eu agi mal, o irmão me perdoa, perdoo. Ó, irmão, é o seguinte, tá aqui o cartão do meu funileiro, eu vou pagar a pintura da lateral do carro do irmão. Isso é arrependimento. O resto é papo furado. Arrependimento restitui. Arrependimento conserta o dano. Por exemplo, o marido traiu a esposa. Poderia separar? Poderia, mas ele se arrependeu, ela resolveu perdoar. O que é o arrependimento? O marido tem que dar um tempo para a esposa, para ela curar os sentimentos dela e recuperar a confiança no marido. Então a coisa mais normal vai ser o marido sair e perguntar, onde é que você foi? Não, amor, estava em tal lugar. Por quê? Porque você fez um negócio sério. Então, o seu arrependimento envolve uma restauração do relacionamento. Você mentiu para o irmão. Você se arrependeu, foi pedir perdão. Dá um tempo para o irmão. O irmão vai recobrar tudo certinho, tudo em ordem, mas vai ter um processo. Isso é arrependimento. Arrependimento ele tem que ter uma obra completa. Amém? Mas vamos seguir, me perdi um pouco aqui, está aqui. Versículo 15 do capítulo 3. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Você está na carne, você está com contenda, você está faltando com misericórdia com o outro, isso aí é uma obra maligna, é diabólica, é terrena. É o que Tiago está falando. Veja, Sermão do Monte ensina a mesma coisa. Os teólogos estão certos. Aí a turma vem falar que a letra mata. Eu, por exemplo, gente, vou para 21 anos de estudo diário da Bíblia. Eu só fui aprender com um mestre que Tiago era paralelo ao Sermão do Monte. Precisei ler lá. Precisei ouvir o mestre pregando. Aí eu olhei e falei, nossa, não é que tem razão, é igualzinho, é um primo do outro. Como diz o popular, é cara de um, focinho do outro. A gente precisa dos mestres. Porque eles nos dão a boa teologia para que eu viva uma fé correta. Mas vamos seguir o nosso texto, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica,
moderada, tratável. Olha o ponto aqui. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Percebe? Nosso trato, a maneira que a gente tem que agir, como a gente tem que superar as crises. A pessoa está buscando a paz. Você vai exercitar a paz naqueles que buscam a paz. Esse é o doce equilíbrio. Por exemplo, o mesmo Jesus que morreu na cruz, moído por nós, pegou o chicote 2 vezes, quebrou o templo inteiro. Curiosamente, a Bíblia diz que não foi pecado, porque nele não havia pecado algum. Então existiu uma motivação correta para aquilo. Que era o quê? Eles tinham transformado o templo de Deus em negócio. Já pensou se ele viesse hoje com o chicotinho na mão? O estrago que ele ia fazer nas supostas igrejas? Que na verdade são bancos para tomar dinheiro do povo. Tem muita gente que está lá para tomar dinheiro do povo. O negócio é ganhar grana. Com esses você tem que ser duro. Da mesma maneira, por exemplo, que você vê, semana passada eu estava falando da contribuição para a missão do Portas Abertas, que ajuda os refugiados na África. Que é uma contribuição, acho que de R$39, né? Eles ainda dão a assinatura da revista. Veja, do mesmo modo que eu vejo o Evangelho da Prosperidade como um câncer que se instalou na igreja, e eu tenho que ser contrário a isso, tenho que falar, é falso pastor. Sempre que eu posso contribuir numa obra, eu vou lá e contribuo para quem necessita. A gente tem pastor que acorda às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, pega ônibus para ir, pega ônibus para voltar, chega em casa, mora numa casa simples, pega a bicicleta, véia, e vai para a igreja, às vezes de terninho, com a biblinha debaixo do braço, para servir a Deus. E ele e a mulher dele pagam para fazer a obra de Deus. E às vezes Deus te toca, ó, ajuda aquela obra ali. Às vezes 100zão que você dá. É um sapatinho para o filho do cara que ele está querendo comprar faz 3 meses. Quantos não são assim? No Brasil, não precisa nem para a África, nem para a Ásia. Não precisa nem para a América Latina, que os pastores passam o maior apuro, na Bolívia, no Paraguai. Paraguai agora melhorou. Mas Bolívia é coisa feia. Peru a coisa não é fácil. Interior da Colômbia. E o Peru tem o Sendero Luminoso, o grupo terrorista comunista, anticristo. Interior da Colômbia tem as Farc, grupo terrorista comunista, anticristo. Vai ser pastor no interior da Colômbia para ver o que é. Corre risco de vida, aqui do lado, vizinho do Brasil. Entendeu? Então, às vezes, se você puder ajudar, Deus tocou. Esse é o doce equilíbrio da vida cristã. Denuncia o falso mestre e ajuda aquele irmão verdadeiro que está tentando fazer a obra. Amém? Vamos para mais um texto. Quanto tem de palavra? 50 minutos, Rodrigo? 1h03. 1h03? Pô, hoje vou judiar todo mundo. Tiago 4. Versículo 7. Eu amo esse versículo. Olha o que diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Olha o ponto aqui. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Veja que interessante, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha que interessante.
Como é que Tiago fala aqui? Está tendo contenda? Está tendo briga aí? Primeira coisa, chora a sua miséria. Se enxerga pecador. Vê o miserável que você é diante da lei de Deus. Acorda. Limpa a sua mão, pecador. Gente, essa carta é para a igreja. Essa carta não é para ímpio. Ela é direcionada a uma igreja, a comunidade judaica. Tiago escreveu para os crentes da região da Judéia. Gente que conhecia a lei de Deus. Mas olha o que ele fala. Se você fala mal, vou reler o versículo 11. Irmãos, não faleis mal os uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha o que a Bíblia está falando. Vamos pegar o exemplo. Tá vendo? Irmão Antônio é um miserável. Aquilo ali não presta. Aquilo ali é sem vergonha. Está na igreja só para ficar puxando o saco do pastor. É um interesseiro. Está querendo me passar para trás. Peraí, você sabe o que ele está pensando? Você sabe o que tem no coração dele? Além do que, você está falando mal dele para outro irmão? Isso é fofoca. Sabe o que você está fazendo? Você não é mais observador da lei. Você virou juiz. Porque você está supondo que vai no coração dele. Por exemplo, sabe aqueles irmãos que gostam da coisa certa? Eu, por exemplo, já falaram mal de minha igreja. Mas por que falaram mal de minha igreja? Porque eu denunciei uma má obra. Eu falei, isso aí está errado. Isso que vocês estão fazendo é fora da palavra, isso aí é pecado, vocês não podem fazer assim. Para quê? Virei o bode da igreja. Aí a turma falava mal de mim por trás. É o que cai aqui. Mas o meu coração qual que era? De ter uma igreja correta, uma igreja bíblica, uma igreja que limpa das coisas erradas. Era o zelo da casa do Senhor. Que é o que a Bíblia manda fazer. Falou mal de mim por causa disso, eu já não sou mais observador da lei. Sou juiz. E por que que isso é pecado? O versículo seguinte responde. Versículo 12. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? Olha que interessante. Quem é esse legislador? Deus. Jesus. Que pode salvar ou pode destruir. Existem situações, você tem que chegar e falar, Deus, está nas tuas mãos. O Senhor sabe o coração dele. Por exemplo, quando eu fico sabendo que um irmão maduro na fé errou, minha primeira oração é o seguinte, fala, Senhor, ajuda o irmão. Minha segunda oração, Senhor, o Senhor sabe disso. O que está acontecendo? Alguma coisa deve ter havido. Pô, irmão é maduro na fé, você conhece? É que nem aquela pessoa que você conhece, pessoa boa, pessoa de caráter, pessoa correta. Errou. Como é que você tem que agir? Fala, peraí, opa, aconteceu alguma coisa aí. Às vezes a coisa não é bem como você pensa. Às vezes é uma situação forçada. Às vezes é uma situação diferente. Pode acontecer. Você não é juiz. Você pode até denunciar, falar, olha, o irmão Rodrigo falou uma mentira. A Bíblia diz que mentira é pecado. Ponto final. Parou ali. Irmão Rodrigo, você vergonha, safado, vagabundo, nó cego, mal intencionado. Virei juiz da lei. Percebe o limite saudável? Qual é o problema dos crentes? Os crentes não querem fazer o primeiro, que é reconhecer o pecado. Está errado. Tem que reconhecer o pecado. Tem que denunciar o pecado. Olha, aquilo ali é mentira. Mas não pode descascar o olho. Tem que sentar, avaliar o problema, ver o que aconteceu. Conversar com o irmão Rodrigo. Se o irmão Rodrigo se arrepender, você ganhou teu irmão. E resolver o assunto. Amém? Agora vamos para o nosso último texto. Tiago 5, versículo 19. Deixa eu tomar. Não precisa, já vou acabar.
Tiago 5,19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha o apoio mútuo aqui. Olha o carregar as cargas uns dos outros. O que está acontecendo aqui? O irmão caiu, está em pecado. Você encontrou o irmão. Vamos no exemplo mais radical da Bíblia. O irmão foi excluído da membresia da igreja. A Bíblia manda tratar como gentil ou publicano. Aí você chega no ônibus, você está indo para o centro, você pega o ônibus com o irmão. O irmão fica feliz em conversar, você aproveita a chance. Pô, irmão, como é que você está? Como é que estão as coisas? Aquele assunto lá nosso, como é que está? O irmão largou aquela mulher lá, aquela amante. Aí o irmão vai falar, pô, irmão, você sabe que isso aí é pecado, irmão. Isso aí está destruindo a vida espiritual do irmão, está destruindo a família do irmão. O irmão já parou para pensar que Deus pode colocar você numa cama. Deus pode recolher você. Só não aconteceu nada pior, porque Deus está agindo com a misericórdia, irmão. Para com isso, por que o irmão não rompe com isso? Vamos voltar para a igreja. Vamos restaurar a comunhão. Aí o irmão cai em si, rompe com o pecado e volta. O que a Bíblia está falando? Você foi instrumento na mão de Deus para a restauração daquele irmão. E para que ele fizesse as pazes com Deus e com a igreja, corrigisse o seu pecado e aquela vida não fosse destruída. Então, quando você vê alguém em pecado, você não... é muito simples. A igreja brasileira tem dificuldade com disciplina bíblica, com exclusão de membro. Ela mistura as coisas. Primeiro, ela não quer excluir o membro que não quer se arrepender. Esse é o primeiro erro. Segundo, ela não quer tratar o pecado. Terceiro, ela não quer exortar e orientar biblicamente o irmão que caiu. Não é só chegar e excluir da membresia. Olha, entenda, a partir de hoje você não está mais debaixo da cobertura espiritual da igreja. Vem aqui, vamos ler 1 Coríntios 5. Ó, isso que nós estamos fazendo aqui representa o quê? Você está saindo fora da cobertura de Cristo e espiritualmente você está sendo entregue a Satanás. Enquanto você não se arrepender. Mas, irmão, eu vou reiterar, nós estamos fazendo isso porque a Bíblia manda fazer, eu não posso deixar de agir. Mas nós estamos de braço aberto aqui para o irmão, assim que o irmão se arrepender, romper com esse pecado, nós vamos ser o primeiro a apoiar o irmão. Só que aí é o seguinte, eu não posso ficar tendo comunhão com ele, a Bíblia proíbe. Mas quando eu encontrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir como irmão, tentar recuperar ele, tentar ajudar, fazer o máximo, orar por ele. Se ele aparecer na igreja para ouvir a palavra, ô irmão, que bom que você veio ouvir a palavra. Deu uma brechinha no fim do culto, e aí, irmão, tratou aquele assunto lá? Por quê? Porque a exclusão não é exclusão dos cultos, é uma coisa espiritual. É algo que acontece no mundo espiritual. Esse é que é o pior. Se fosse uma... Estava conversando semana passada com o irmão Antônio. Se fosse uma simples exclusão de culto, era barato, maravilha. Mas não, é espiritual o que acontece. Eu saio da cobertura de Cristo e sou colocado nas mãos de Satanás. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. O que é ligar? É amarrar. Amarrar como? Ó, esse pecado aqui está denunciado, está preso aqui. O que é desligar? Foi perdoado. Está liberado. Não é que nem a turma fala, liga nessa hora. Pede para Jesus. Agora, indo mais herético. Não é isso que o texto está falando. Ah, os absurdos. O cara está falando... O Mateus está falando de disciplina bíblica. O cara fala de ligar pedido. Olha que absurdo. Mas vocês concordam que alguém que foi excluído espiritualmente da igreja, para onde que ele tem que ir? Para a igreja.
Porque ouvindo a palavra de Deus, ele pode cair em si, se arrepender do seu pecado, ser recuperado. Tendo contato com os irmãos, algum irmão mais maduro pode ajudar ele. Recebendo a oração dos irmãos, ele vai estar recebendo a maior dádiva que tem, que é a oração intercessória dos irmãos. Contratar o cara, não vai chegar e falar, seu cachorro, cego, sem vergonha, vagabundo. Não. Encontrou o cara, trata que nem gente. Trata com dignidade. Ô irmão, aí como é que você está? Como é que está a família? Está bem? Como é que está o trabalho? Está bem? Está tudo bem? Ô irmão, Deus está tendo misericórdia do irmão, hein? Está tudo bem. Aquele assunto lá já tratou? Pô irmão, por que domingo você não vai na igreja ouvir a palavra? Ah, mas eu fui excluído da membresia. Mas você não foi excluído de frequentar o culto. O irmão precisa ouvir a palavra. O irmão precisa receber a oração. Vai lá para a gente orar com o irmão. Ó, sempre que eu lembro, tenho orado pelo irmão. Você sabe que eu não concordo com o erro do irmão. Você sabe que eu acho que isso é pecado, mas você sabe que eu amo o irmão. Eu estou do seu lado, eu quero o seu bem. Vai lá na igreja domingo, vamos ouvir a palavra. Me dá teu WhatsApp aí que eu vou mandar as palavras de domingo para você ouvir. E ó, irmão, minha casa está aberta para a gente conversar desse problema. Olha o que eu estou falando, a frase que eu estou falando. Minha casa está aberta para a gente conversar desse problema. Se o irmão precisar de um conselho, se o irmão precisar de uma oração, estou lá. Não é minha casa está aberta para a gente tomar café. Você pode até dar um café para ele enquanto está conversando o problema, um pedaço de bolo. Mas ele vai na sua casa é para tratar do problema. Você vai na casa dele é para tratar do problema. É isso que um crente faz. Mas faz de maneira misericordiosa, faz de maneira a fortalecer o irmão, faz de maneira cristã. Porque veja, aquele que está de pé, cuide para não cair. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Primeiramente nós queremos orar, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão das nossas falhas. O Senhor sabe, Senhor, das nossas imperfeições, das vezes em que não vigiamos e nos afastamos dos teus caminhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Sonda o nosso coração. Vê se existe em nós algum mau caminho, Senhor. O Senhor sabe que nós queremos te agradar, queremos viver uma vida cristã verdadeira e precisamos, Senhor, da tua graça, precisamos do teu agir. Senhor, capacita-nos nessa área, que nós sejamos pessoas marcadas pelo bom senso, pessoas marcadas pela sabedoria, pessoas marcadas pela tua misericórdia. Sê conosco, Senhor. Capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Na quarta-feira nos encontramos de novo. Nossos estudos sobre o Gênesis continuam quarta-feira. E na semana que vem continuamos o texto de Mateus, que nos orienta a não dar pérolas aos porcos. Texto polêmico, texto difícil. Deus abençoe o final de semana de vocês. Amém? Amém.